Sou o Pedro, né, como você já conhece, e vou falar aí sobre o trabalho de biologia, que meu tema é os ciclos biogeoquímicos, e eu vou falar sobre o ciclo da água, que apresenta dois ciclos, né, que é o pequeno e o longo, e eu vou começar pelo pequeno. O ciclo pequeno ou curto, né, é aquele que ocorre pela lenta evaporação da água dos mares, rios, lagos, etc., formando nuvens. E essas se condensam, voltando à superfície na forma de chuvas ou neves. E também tem o ciclo longo. É aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de voltar ao ambiente. A água é retirada do solo através das raízes das plantas, sendo utilizada para a cadeia alimentar. A água volta à atmosfera através da respiração, transpiração e até mesmo por fezes e urinas. Aí eu também vou falar o que é o ciclo d'água. É um movimento que a natureza faz, é infinito, não tem fim. É circular, né? Ele ocorre através do processo da evaporação, como já disse, das águas da superfície do planeta Terra. Também pelas nossas transpirações de seres vivos, em todos os seres vivos, aliás. Daí o processo. O vapor d'água é proveniente da evaporação, forma as nuvens na atmosfera. Quando essas nuvens ficam sobrecarregadas, né, e atingem altitudes elevadas, ocorrem as chuvas. Estas se formam pois a temperatura cai e a água transforma em líquido. Né? Tem importância. O ciclo da água é de extrema importância, né, para o planeta Terra, né? Senão não ia ter vida. Né? É através do ciclo hidrológico que ocorre a variação climática, criação de condições para o desenvolvimento das plantas e animais e o funcionamento de rios, oceanos e lagos. Então a água é o principal elemento aí da vida nossa. Né? E é isso aí, galera. Valeu! Bom, galera, meu nome é Pedro e hoje eu vou estar falando sobre os ciclos biogeoquímicos do trabalho de biologia. O ciclo que eu vou estar dizendo agora é o ciclo do oxigênio. Bom, o ciclo começa quando as plantas terrestres usam o gás carbônico do ar como combustível para a fotossíntese e assim elas liberam o gás oxigênio para nós. Algumas plantas aquáticas usam carbonatos dissolvidos na água e liberam oxigênio. Acontece exatamente o oposto com nós humanos, os seres vivos. Nós respiramos o oxigênio e liberamos o gás carbônico. E também agora eu vou falar sobre a produção de ozônio. Ela ocorre por causa da ação da luz solar sobre o oxigênio atmosférico e também durante a oxidação de algumas substâncias, como o monóxido de carbono. E agora eu vou estar falando sobre a importância do gás oxigênio para nós. Bom, o gás oxigênio é indispensável na vida, pois praticamente todos os seres vivos utilizam na respiração, tirando algumas bactérias que não usam o gás oxigênio na respiração. Bom, e também é importante o gás oxigênio para a fotossíntese e também compõe a camada de ozônio, isso é importante também. Ele compõe a camada de ozônio protegendo nós dos raios ultravioletas, ou raios UVA e UVB, precavendo assim um câncer de pele, que acontece muito. O pessoal vai para a praia, aí pega câncer de pele. E, bom, é isso, galera. Esse foi o vídeo explicando o ciclo do oxigênio. Boa noite, eu sou o Kainan, como todos sabem, e essa noite estaremos falando um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos, que nada mais é que os processos que ocorrem na natureza. Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera.
Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio. São esses ciclos que possibilitam que os elementos interajam com o meio ambiente e com os seres vivos, ou seja, garantem que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Apesar de existir 7 ciclos biogeoquímicos, vamos estar falando sobre os 4 principais ciclos encontrados na natureza. São o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Vou estar falando um pouco sobre o ciclo do carbono, que é o elemento químico fundamental dos compostos orgânicos, cujo ciclo consiste na assimilação dos átomos e convertidos em substâncias mais elaboradas, carboidratos e proteínas, a partir do metabolismo fotossintético realizado pelos organismos autotróficos. Parte dos compostos orgânicos formados são aproveitados pelo próprio organismo produtor, e o restante da produção é incorporada à biomassa do mesmo, servindo como fonte de nutrientes para os subsequentes níveis tróficos da cadeia alimentar. Portanto, são os seres produtores os que iniciam o ciclo do carbono, captado pelos demais organismos e finalizado pelos decompositores, devolvendo ao ambiente todos os nutrientes, incluindo o carbono, para o reinício do processo. Lembrando que a devolução de carbono não ocorre somente com a morte de um organismo, animal ou vegetal, mas continuamente durante a vida de qualquer ser, através da respiração. Contudo, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, utilizado em termoelétricas e veículos automotivos, colaboram consideravelmente com a emissão de gás carbônico no ambiente, causando gradual elevação da temperatura média global decorrente do efeito estufa. Olá galera, boa noite, meu nome é Leandro e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é o nitrogênio. O nitrogênio. Nitrogênio, conhecido como azoto, é um elemento de extrema importância para o planeta Terra. Ele se encontra no grupo 15 da tabela periódica, é um dos elementos não metálicos. Ele representa 78% da atmosfera terrestre em volume. Possui número atômico 7, números da massa 14,1. Encontra-se no segundo período da tabela periódica, e isso se dá devido a ele ser composto por 2 camadas apenas. O nitrogênio é utilizado inclusive pelo alquimista e já conhecido o ácido nítrico, que era dominado. Este elemento químico é de extrema importância principalmente para o crescimento vegetal. O processo onde o nitrogênio circula pela planta é pelo solo, sob a ação de micro-organismo e conhecido como ciclo do nitrogênio. Neste ciclo há vários processos: amonificação, nitrificação, aminação e transaminação, até que o nitrogênio seja fixado nas raízes da planta. Devido à sua baixa reatividade, o nitrogênio não pode ser obtido diretamente da sua forma primária e utilizado pela planta para assim deve ser composto por bactérias e algumas algas azuis que possuem essa característica. Muitos agricultores utilizam o nitrogênio em diversas formas como adubo,
como por exemplo na forma de nitrato de cálcio, nitrato de amônia e a ureia. Nitrogênio, que significa forma de salitre ou que forma nitrato, é um dos elementos mais abundantes no universo. Na Terra está em sua maior parte em estado gasoso, chegando a preencher 78% do volume do ar atmosférico. O ciclo do nitrogênio representa um fluxo de energia e matéria constante na natureza. É diversificação, nitrificação e destilação. O nitrogênio é um elemento que as plantas mais necessitam, do qual aproveitam os compostos de amônia e o nitrato. Ele chega ao solo por meio da chuva e pelo resto de vegetais e animais, cuja substância excretada são ureia e ácido úrico. O nitrogênio pode ser utilizado em diversas aplicações, no congelamento de alimentos e outros compostos orgânicos, no processo de fabricação de componentes eletrônicos, transistores, diodos, circuitos integrados e etc. Na produção de aço inoxidável, na fabricação de composto orgânico de nitrogênio, como a nitroglicerina e o TNT. O processo Haber é utilizado na obtenção de gás amoníaco, o qual é a matéria-prima para a fabricação de fertilizantes e ácido nítrico. O nitrogênio é o elemento mais caro dos fertilizantes, uma vez que sua produção é extremamente cara e dispendiosa. Os fertilizantes azoto são grandes poluidores do solo e das águas. O nitrogênio é encontrado em todos os organismos vivos.